receber ao vosso irmão Hugo Guevara. Declarando para todos vocês, o nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o arcanjo Miguel, o melhor dia. Abençoados, como sempre, é um gosto, um privilégio muito grande dirigir-me a vocês com temas que nossos pais nos presentearam nessa deliciosa e suculenta comida que sabem preparar para nós, nessa maravilhosa dispensação conhecida como a dispensação da Ordem de Melquisedeque, onde nosso líder, capitão, cabeça, é o arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete. Para o dia de hoje, trazemos uma entrega muito interessante, na qual temos intitulado Sacerdócio Arônico, Sacerdócio de Melquisedeque, Tipos e Diferenças. O objetivo desse tema, abençoados, fundamentalmente é revisar na figura que representa o sacerdócio arônico, que é uma sombra. Todos sabemos muito bem que, e temos aprendido desde o dia do edificador, aprendemos que tudo aquilo que ocorreu lá no passado, que está narrado ali nos diferentes livros históricos que dirige a Bíblia, pois tem uma relação estreita com o que hoje estamos vivendo, com o que hoje tinha que ocorrer, entendendo de igual maneira que há um paralelismo entre o que tem a ver o povo judeu e a igreja, ou seja, são paralelismos que nos ajudam a compreender tudo o que hoje está ocorrendo e que, repito, de alguma maneira foram essa sombra, essa mensagem oculta que foi dirigido precisamente para nós nesses tempos. Então, sobre a base desse ponto, temos que revisar dois personagens que são personagens bem comuns para nós, sobretudo se você tem acesso e leu a palavra, bom, tudo isso que tem a ver com a Bíblia, pois obviamente a você tem que soar familiar o que são Moisés e Arão, mas sucede que esse sacerdócio que desenrolou especificamente Arão, o irmão de Moisés, como lhes digo, vamos encontrar muitos tipos, muitas tipologias, muitas comparações, mas de igual maneira também vamos encontrar marcadas diferenças a respeito do que tem a ver o ministério arônico, o sacerdócio arônico e o sacerdócio que hoje está exercendo o arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete, no lugar santíssimo, espiritual, e o que tinha a ver, pois, com o que fez também lá, em seu momento, Arão, basicamente com uma sombra do que hoje estamos vivendo. Para isso, temos trazido, como lhes digo, esse tema que está dividido em 8 pontos, os quais vamos iniciar agora na primeira parte, o sacerdócio arônico, sacerdócio de Melquisedeque, tipos e diferenças. Essa é a primeira parte, para que tenham isso bem claro. E vamos com o primeiro ponto desses 8 subpontos que temos subdivididos no tema, para que você possa ter uma maior e detalhada compreensão do desenrolar desse mesmo tema. Então arrancamos com o primeiro ponto, que temos intitulado Significado do nome Arão, que é bem interessante porque vocês sabem que na Bíblia os nomes têm uma significância, têm um significado, têm uma relação com o que o personagem é ou o que o personagem executa, etc, etc. Então, no caso de Arão, quando revisamos o nome Arão, quer dizer leão, guerreiro. E então, quando nós vamos revisar leão, guerreiro, isso me soa a característica que temos visto no arcanjo Miguel. E olhe você, para isso, os quero convidar a Apocalipse capítulo 12, no versículo 7, onde nos diz: depois houve uma grande batalha no céu, Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, e lutava o dragão e seus anjos, quando estamos observando ali claramente, pois o que estamos vivendo hoje, o que estamos vendo hoje, já temos identificado o dragão, já temos identificado os anjos do dragão e também temos identificado essa batalha que se gerou. E quem é a capitã? Pois o anjo guerreiro de papai é a sua ajuda idônea, o arcanjo Miguel. Vemos como? Repito, começamos a encontrar essas comparações entre o nome de Arão e as funções que desenrolam. E quando trazemos aqui ao que tem a ver com o trabalho, ao ministério de nossa mãe, pois encontramos um ajuste bem interessante. Agora, de igual maneira, para seguir ampliando ao ponto, a respeito do ponto onde nos diz que é leão, olhe você em Apocalipse capítulo 5, verso do 4 ao 6. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Se lembra do famoso livrinho que ninguém podia abrir? Ninguém.
podia nem tocar, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Dizia claramente, pois aqui disse que João, fazendo uma descrição de que, olha, ninguém podia abrir esse livro, o famoso livro que contém o Evangelho Eterno. E olha o que diz. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Como? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, estava em pé um cordeiro como imolado. Bom, aí está clarinho. Já temos explicado em outras entregas, temos explicado quem é esse cordeiro. Entendemos que a única pessoa que tem autoridade para tratar com o Evangelho Eterno, com o livrinho esse que ninguém podia nem sequer olhar. Pois, obviamente, é nosso arcanjo, mas que interessante quando um dos personagens que está aí nessa cena diz a João: tranquilo, tranquilo, João, agora vem o leão da tribo de Judá, é o único que pode meter a mão nisso, pois aí está clarinho como o nome de Arão, que significa guerreiro, que significa leão, pois encontramos claramente o paralelismo com a pessoa de nosso arcanjo e, de igual maneira, como se intercala com esse ministério ou a pessoa de Arão em seu momento ali na sombra. O segundo subponto que trazemos para o dia de hoje se intitula Arão e a tribo de Levi. E esse é muito importante, por que razão? Porque, vou ver se conto rapidamente uma história. Jacó teve 12 filhos. Esses filhos, posteriormente, chegaram a ser as 12 tribos de Israel, mas dentro das determinações que papai tomou, estando eles no deserto, se escolheu uma dessas tribos. Bom, aí há uma tribo que corresponde à direção íntegra do tabernáculo. Lembre que o tabernáculo tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, e para tal efeito se requeria uma tribo especificamente que se dedicasse a tudo que fosse esses ofícios que tinham a ver com o templo. Então, veja você que aqui temos subtitulado o segundo ponto, Arão, a tribo de Levi. Por quê? Porque Arão era levita, Arão pertencia à tribo de Levi. Agora bem, vamos ler o livro de Números, capítulo 3, verso 12. Números, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, no lugar de todos os primogênitos, os que nasceram primeiro dentre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Observe um detalhe nessa passagem, porque é muito importante que você entenda toda essa correlação que existe entre os que são os levitas e o que é a igreja hoje em dia. Vá tomando nota dessa figura, porque essa figura, mais adiante, no desenrolar desse mesmo tema, seja nessa parte ou seja na segunda parte, vamos ter que ter em conta. E ademais, para que você se intere de quem é você abençoado, quem é você que tomou a sábia parte de estar debaixo da ordem de Melquisedeque e estar submetido a nosso arcanjo Miguel, a nossa mãe Lisbete. Então, olhe bem que interessante como se formou essa tribo. Diz: os primogênitos, os que nasceram primeiro dentre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Então, entenda isso, primogênitos. Não soa primogênito, deixa eu ver se eu digo outra palavra que soe, primícia. Não soa? Bom, é por isso abençoado. Então, vá tendo isso em sua mente aí, claro, porque os levitas, que repito, ouça-me bem, os levitas eram a tribo encarregada de manter o funcionamento do tabernáculo. Tenha muito em conta essa palavra tabernáculo, ok? Agora, se nós observamos, e isso amplia mais ali mesmo no livro de Números, no capítulo 8, verso 16, olha o que diz: porque são inteiramente dedicados a mim os levitas dentre os filhos de Israel. Eu gosto do termo, e revise-o, por favor, o detalhe diz: são dedicados a mim. Por isso, disse agora, coloque muito cuidado para que você saiba quem é você na Bíblia. Ok, diz:
Dentre os filhos de Israel, no lugar de todo o primeiro nascido, os tomei para mim no lugar dos primogênitos de todos os filhos de Israel? Outra vez, volta e repete exatamente isso. Por quê? Porque está relacionado com primícias. Então, quando você observa o que estamos vivendo, é para que você tenha claro, e quando você revisa esse conteúdo bíblico, se intere de algo que é muito importante, ou seja, como dizia agora, saiba quem é você, mas também o que você significa para papai e a classe que é você. Você é uma elite, abençoado, você é uma elite celestial. Isso tem que ter bem claro, você não é qualquer pessoa da multidão. Se você está aqui nesse momento é porque papai e mamãe consideraram em sua imensa misericórdia, em seu imenso amor, que você pertencesse a esse grupo, e nesse grupo olha os conceitos que já se deixavam mostrar a respeito do conceito que nossos pais têm acerca de nós. Então, tenha presente, por favor, esses detalhes, ou seja, primícia, primogênito, não esqueça esses detalhes. Ok, agora bem, veja bem como esse paralelismo dos levitas tem a ver conosco. Vou mostrar a vocês em Apocalipse capítulo 3, verso 2. Olhe bem o que diz: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus. Lembre-se que nossa mãe nos ensinou, ela nos instruiu a respeito disso, que nós somos colunas no templo de Deus. Uou, que interessante! Olha, templo, tabernáculo, santuário é o mesmo? Quando você ouça esses termos, é exatamente o mesmo. Então, o que quer dizer abençoado? Para ir revelando mais esse grande mistério do sacerdócio, é basicamente que você entenda que você é um levita espiritual. Desde o ponto de vista espiritual, você é um levita, ou seja, uma pessoa que hoje em dia está vivendo, ouça-me bem, nós espiritualmente estamos no lugar santíssimo. Agora bem, por que estamos no lugar santíssimo? Porque lembre-se que o lugar santíssimo, onde se manifestava a presença mesma de Deus, ali estava o sumo sacerdote com o sacrifício. Mas recorde algo, nosso grande sumo sacerdote hoje é nossa mãe, o arcanjo Miguel Lisbete. E esse grande sumo sacerdote, ouça-me bem, esse ponto, ela mesma é esse sacrifício. Por isso que lá em João, chamam em Apocalipse o cordeiro imolado. Então imagine você a figura, coloque cuidado a essa figura, que é importantíssimo que você saiba o que está acontecendo nesse momento, para que você entenda quem é o arcanjo Miguel, a importância que tem para nós, a importância e a conotação que temos que ter em nossa mente a respeito de quem é ela e também quem somos nós, nesse concerto bíblico já profético de cumprimento. Veja, está Papai Deus está no tabernáculo, mas especificamente está onde? Está no lugar santíssimo. Quem? Melquisedeque, perfeito. E está o sumo sacerdote, o arcanjo Miguel, e está apresentando a oferta, bem, mas qual é a oferta? A oferta é ela mesma. Por que razão? Porque ela é o cordeiro imolado, é o cordeiro perfeito, sem mancha. Ou seja, é maravilhoso como nela se funde muitos elementos, e no caso que estou citando, se funde o que o sumo sacerdote e se funde a oferta perfeita. Então, o que acontece? Nós, como somos levitas, nós estamos, ouça-me bem, estamos unidos à videira. Por isso, o tema videira verdadeira é fundamental que uma pessoa tenha bem claro. Nós estamos unidos à videira verdadeira, então, traduzindo ao que estamos falando hoje, estamos unidos ao sumo sacerdote. Por estar unidos ao sumo sacerdote, estamos dentro do lugar santíssimo e recebemos todos os benefícios que se percebem por efeito da manifestação de Deus mesmo nesse lugar. Então, vai captando esse ponto, porque precisamente por isso que diz: ao que vencer, o farei coluna no templo de Deus. Olhe bem, volto e repito. Ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo de meu Deus, diz claramente. Olhe bem, diz: e nunca mais sairá dali. Rabba Pai, e escreverei sobre ele, olhe, o nome de meu Deus. Ui, como assim escreverei sobre ele? E isso aonde aconteceu? Bom, simples, nos selaram a mente. Lembre que o selo, o famoso selo, aquele que o anjo que vinha com o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? Bom, o selo de Deus é o Evangelho Eterno, onde nos ensinaram que o nome de Deus é Melquisedeque Miguel, e diz: e o nome da cidade de meu Deus? Qual é o nome da cidade de meu Deus?
a Nova Jerusalém, ou seja, Miguel, Abba Pai, o arcanjo Miguel, olha que interessante, a qual desce do céu de meu Deus e meu novo nome. Ai, 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 aí está conjugado tudo. Observe com detalhe isso que nos considerou como coluna do templo de Deus, ou seja, estamos aí e somos, como lhe digo, somos parte desses levitas espirituais. Então considere esses pontos, porque, volto e repito, isso vai dando a você uma conotação muito importante de quem é você abençoado. Agora bem, veja você que quando você vai a Apocalipse, ali mesmo no capítulo 5, vamos aos versos 8 ao 10, olha o que diz. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos que se prostraram diante do Cordeiro, todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos. Aqui está se dirigindo ao que nossa mãe, quando se levanta seu ministério como arcanjo Miguel, com o evangelho eterno, pois já começa o desenrolar de seu ministério. Então diz, porque tu fostes imolado. Veja o que dizia. Recorde que nossa mãe nos ensinou algo bem lindo e bem especial, que aqui está reforçando, porque tudo o que ela diz está respaldado pela palavra. Quando nosso pai estava na cruz, nesse momento na cruz, lembre que ele não estava só, estava ele e ela. Por isso é que aí se diz o cordeiro imolado. Agora bem, lembre isso. Porque foste imolado e com teu sangue nos redimiu para Deus de toda linhagem, língua, povo e nação, e nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Escute com atenção o que quero dizer para que você vá entendendo o que nos aconteceu, para que você entenda o privilégio que você tem. Você é um ser super privilegiado sobre a face da terra. São 7 bilhões de habitantes que há na Terra. Ouça-me bem, bilhões, não milhões, bilhões. 7 bilhões de habitantes povoam a Terra. E nós, olhem bem, os que estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, submetidos ao arcanjo Miguel, olha o que diz claramente. Quero remarcar porque não quero que esqueçam, para que perpetuamente e para sempre tenha presente. Ó, cuidado. Diz: e com teu sangue nos redimiu para Deus de toda linhagem e língua e povo e nação. Ouçam-me bem, nos redimiram. O que quer dizer isso? Fomos escolhidos, redenção é comprar, fomos comprados, fomos sacados. Olhem, haviam 7 bilhões de habitantes. Olhe bem, e Papai Deus chegou e disse: esse é meu para cá, esse outro para cá também, esse é meu, e aqui vem esse e esse, venha para cá, redimidos, abençoados, separados. Ouça-me bem, e para quê? Para nosso Deus, e nos fez para nosso Deus. O que nos fez? Reis e sacerdotes. Ouça-me bem esses dois conceitos, e reinaremos sobre a terra. Você se lembra os dias do edificador, quando ele falava do governo de Deus? Se lembra disso? Bom, essa parte é a que faz você e te concede o título de rei. Mas o título de sacerdote, sabe o que implica? Bom, implica que você e eu somos as únicas pessoas sobre a face da terra que temos uma redenção direta com Deus. Ninguém como nós pode se comunicar com Deus. E vou dizer da seguinte maneira: olhe, Deus é 2 em 1. E nós temos a alta honra, o altíssimo privilégio de comunicar-nos com Deus, de ter essa conexão. Essa comunicação de Deus de 2 maneiras, uma visível e outra invisível. Como? Simples. Quando nós escutamos todos esses temas que nossa mãe nos dá, porque você vê a mim aqui, mas eu simplesmente sou um instrumento aqui, não vai crer que Hugo se sentou e flui uns temas. Não. Eu simplesmente sou um assistente de padeiro. De uma vez o digo, um assistente de padeiro ao qual se entrega uma massa, mas quem que prepara a massa? Melquisedeque Miguel. Eu simplesmente o que faço é agarrar os moldes e os armo, mas o pão, tudo isso é feito por eles, ou seja, para que você tenha claro qual é a grata honra e privilégio que temos com esse alimento maravilhoso que nos dá. Então, são eles os que desenharam tudo isso, tudo, absolutamente tudo. Você, quando ouve esses temas são dirigidos por nossos pais, por nosso pai, para nossa mãe. O fato de que você tenha capacidade
de que tenham te dado a capacidade, primeiro, de assistir a uma reunião do governo de Rei de Salém, primeiro. Segundo, que você tem a capacidade de entender, e isso se conhece como inteligência espiritual, que a você e a mim nos tenham dado inteligência espiritual, porque quero dizer algo, que por aqui passaram gente que, do ponto de vista humano, têm sido brilhantes, são muito brilhantes, e de fato são pessoas, humanamente falando, muito inteligentes, mas quando vieram conceitos como os de agora, não quero falar dos dias do edificador, porque lá também se queimaram muitos inteligentes, muitos intelectuais, porque não entenderam que ele era Deus. Bom, muitas coisas que ele disse, então saíram e se foram, igual agora. Tem muitas pessoas que em um momento saíram desesperadas, porque apareceu o Arcanjo Miguel. Ai, não, como assim? Todas as bobeiras que vocês vieram fazer aí nessa massa. Tem gente muito inteligente, gente muito brilhante, com muitas capacidades, pessoas até com títulos universitários, seguramente até com PhD ou professores. Já eu não sei exatamente, mas pessoas muito preparadas, muito estudadas que saiu e se foi. Então a pergunta é: se são tão inteligentes porque se foram? Bom, porque não deram inteligência espiritual, algo que você e eu temos o privilégio de ter hoje em dia. Paulo falava da inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É a capacidade sobrenatural de entender as palavras inefáveis. O que é uma palavra inefável? Algo que somente sai da mente de Deus, nenhum homem é capaz de produzir. Então, poder entender o que sai da mente de Deus e sai pela boca de Deus, que é o arcanjo Miguel, pois abençoado, isso já é um tremendo privilégio. Então aí você está ouvindo a Deus e você tem esse privilégio que nenhuma outra pessoa tem, por isso falo do sacerdócio. Mas de igual maneira, quero lhe dizer isso, estamos vivendo o tempo, e isso de cara nossa mãe nos ensinou. Eu, de primeira, quando mamãe disse, eu imediatamente captei o que era. Bom, simples, no primeiro tema, não endureçais vossos corações. Mamãe foi muito clara. Nos convidou a todos. Não vá pensar que porque eu estou aqui na frente das câmeras eu sou privilegiado, você não. Não. Igualzinho. Aqui todos somos iguaizinhos porque todos somos filhos. Fomos gerados e paridos pelos mesmos pais. Assim que aqui não é que esse é mais por isso. Não. Aqui o que há são dons espirituais. Um serve uma função e o outro faz outra, mas todos somos úteis, não necessários, úteis. Então, simples. O que estamos fazendo cada um é o que está fazendo. Perfeito, maravilhoso. Então, mamãe nos disse muito simples: fale com o rei, fale com o rei. Agora veja, quero dizer algo. Por efeito de que você e eu estamos vivendo no lugar santíssimo, estamos unidos à videira, temos o templo limpo. Tranquilo, abençoado, não tenha medo dessa voz que você está ouvindo. Sabe quem é essa voz? Essa voz é de Melquisedeque, abençoado, e vai começar a receber testemunho, melhor dito, já nesse momento tem muitos testemunhos de como essa voz está escutando até nos mínimos detalhes as senhoras, as abençoadas, para cozinhar algo ou para comprar algum detalhe. Vai aqui ou não vai ali, espere isso, bom, enfim. E atenção, abençoado, é muito importante. Tudo o que nossa mãe nos disse, capitalize imediatamente, não deixe ir, porque é Deus mesmo falando. Então, como lhe digo, somos reis. Por que razão? Porque estamos sendo preparados e vamos governar o mundo. E isso já está claro, e isso desde o dia do edificador se dizia. Isso está claro para todos, mas atenção, somos sacerdotes porque somos, repito, as únicas pessoas que temos a capacidade de se comunicar com Deus, de entender o que Deus diz, de ouvir a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém sobre a face da terra. Mas o que nós estamos ouvindo é a voz de Deus. Em duas formas, em nossa mente, porque ele nos fala, mamãe o disse, e quando ouvimos as mensagens que nosso papai e nossa mamãe estão transmitindo, como está fazendo nesse dia, no dia de hoje, abençoados. Então, é que isso fique muito claro. Ao terceiro ponto, vamos, abençoados, dos 8 pontos que temos que tratar hoje, vamos falar de Moisés e Arão no deserto, lidando com a insensatez do povo. Bom, esse é um paralelo que eu creio que a você não vai custar muito trabalho identificá-lo com respeito do comportamento e atitudes das vidas insensatas. Olhe você, Números 14, do 1 ao 4. O livro de Números, do capítulo 14, verso 1 ao 4. Então a congregação toda gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite e se queixaram contra Moisés e contra Arão. Aí não somente era contra Moisés, esses são detalhes que pode passar despercebido para alguém. Alguém pensa que o único que amargaram a bebida foi a Moisés? Não, a Arão também lhe tocou beber esse trago amargo. Beber esse trago amargo? Veja,
E contra Arão, todos os filhos de Israel, e lhes disseram toda a multidão: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou nesse deserto, oxalá tivéssemos morrido. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não soa isso voltarmos ao Egito? Não é mais ou menos o que você já viu que aconteceu com as virgens insensatas, igualzinho, voltaram para o Egito, voltaram para lá outra vez? Olhe bem. E diziam uns aos outros: designemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, levante um bezerro e leve-nos outra vez para o Egito, igualzinho. Ou seja, aí você vê perfeitamente esse terceiro ponto, um paralelo claro de como a Moisés e a Arão lhes tocou lidar com as insensatas. Não vá crer que somente isso aconteceu aqui com nosso pai Melquisedeque, nossa mãe, o arcanjo Miguel. Não, isso é igualzinho. Então, para que tenham presente esse ponto, agora ao ponto número 4. Arão era a boca de Moisés, Miguel é a boca de Melquisedeque. Ui, que interessante, vejamos. Êxodo capítulo 4, verso 13 ao 16. E ele disse, ou seja, Moisés: Ah, Senhor, envies, te rogo, por meio do que deves enviar. Então, o Senhor irou-se contra Moisés e disse: Não conheço eu a teu irmão Arão, levita? Recordem esse ponto, levita. E que ele fala bem? E eis que ele sairá para receber-te, e ao ver-te se alegrará em seu coração. Bom, isso foi o que aconteceu exatamente quando nosso pai, que sai do véu José Luiz, nosso pai Melquisedeque sai do véu José Luiz, vai à luz inacessível, e 3 dias depois se inicia todo esse processo que nossa mãe nos testificou, nos comentou, algo muito formoso, precisamente como começou esse reencontro outra vez, se reencontraram, e claro, imagine, me chama muita atenção porque diz: E eis que ele, ou seja, Arão, sairá para receber-te e ao ver-te se alegrará em seu coração? Ou seja, exatamente o que aconteceu com mamãe e papai, ou seja, mamãe estava esperando que papai retornasse ou aparecesse ali, como ela nos comentava, e efetivamente assim ocorreu. Diz: Tu lhe falarás o que hoje está acontecendo, e porás em sua boca as palavras, igualzinho o que faz Melquisedeque com Miguel, igualzinho, isso não tem perca. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. Simples. Então, por isso, aqui o que há é que seguir as diretrizes do arcanjo Miguel. Não pense muito, nem colocar seu tempo a perder em outra parte. Se você não está submetido a essas diretrizes, você está perdendo seu tempo, mas perdendo seu tempo, melhor dito, perdido completamente. Por quê? Porque Melquisedeque fala a Miguel, abençoados, ele dá as instruções. Lembre que o paralelo de Josué é igualzinho. Se você quer saber para onde vamos, suba no ônibus do arcanjo Miguel. Esse ônibus o leva a um ponto muito interessante que se chama transformação. Ouça-me bem, quero dizer isso. O arcanjo Miguel, nossa mãe, Lisbete, ouça-me bem, para que fique clarinho o que vou dizer. Ela é a transformação. Não esqueça desse detalhe, muito bem. E ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Igualzinho. Exatamente o mesmo. Isso não necessita nem explicá-lo. Ou seja, é tão simples, tão claro, como por aí é dito, para um bom entendedor, já está claro. Então, excelente, porque aqui nos fica bem claro. Exatamente isso é o que hoje ocorre. Exatamente isso. É maravilhoso. Agora vamos ao quinto ponto. Dos 8 pontos que vamos falar nessas duas partes. Arão é um tipo de Miguel. Faraó é um tipo de Satanás. Para isso, quero convidá-los ao livro de Êxodo, lá no capítulo 7, dos versos 1 ao 6. Olhe bem o que diz. O Senhor disse a Moisés: Veja, eu te constituí como Deus para Faraó. Olhe, veja bem, eu te constituí Deus para Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Tu falarás todas as coisas que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Ouça, a você não soa isso parecido como essa situação que nós conhecemos perfeitamente? Quando nosso pai estava nesse véu e partiu a luz inacessível, Melquisedeque parte a luz inacessível, a pessoa que fica encarregada de enfrentar ou de dirigir-se
a Faraó. Aliás, Satanás, sim, é nossa mãe. Ela tinha que se entender com Satanás, com Faraó, e agora vou dizer por quê. Esse Satanás, que já conhecemos, esse personagem que mamãe identificou, que o sacou à luz, que o tirou do meio, como se diz. Esse personagem é o tipo Faraó, a tipologia de Faraó. Vou mostrar, coloque cuidado. Tu falarás todas as coisas que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe partir de sua terra os filhos de Israel. Recorde que lá tem pessoas abençoados que estão enganados, que estão presos, ou seja, uns escolhidos, confundidos, como temos chamado, se lembre. E eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei na terra do Egito meus sinais e minhas maravilhas. Ouça bem, lembre-se que lá isso se chama Egito, todas essas coisas são figuras, tipos que você deve ir relacionando. Por isso digo, revise a seu entorno e veja o que está escrito, o que está explicando e as correlações das coisas. Olha essa parte tão interessante. E Faraó não os ouvirá. Ou igualzinho aquele ventrudo lá, aquele homenzinho ventrudo diz, e Faraó não os ouvirá, mas eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Se lembra que temos vindo falando, abençoado, de que no acampamento de Satanás, lá vai haver uma confusão, abençoado, vai haver um terremoto, e isso não vai ficar nem fantoche com cabeça, e isso, para que isso fique claro. Então, o que vai fazer papai? Isso vai tirar seu povo, por quê? Porque, evidentemente, existem escolhidos que estão confundidos, que precisam ver para crer. Então, coube a eles essa parte, coube a eles esse papel no filme, mas papai e mamãe, em sua imensa misericórdia, vão fazer. E olha o que segue dizendo, repito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. E isso é o que vem para lá, insensata, Satanás. Olhe bem o que diz, o que está dizendo. Grandes juízos. Isso vem para vocês. E saberão as insensatas, os egípcios, que eu sou Melquisedeque. Olhe bem, quando estender minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenou, assim fizeram. Então, são paralelos que você deve ter muito presente, porque vão se manifestar, vamos ver, e mais, já tem muitas dessas coisas que estamos vendo. Eu sempre, nessas intervenções, me dirijo a essas pessoas que vão voltar, os que vão voltar, tenham a plena segurança que isso vai se cumprir e já está se cumprindo em você, esse mal-estar, essa secura que você está sentindo cada vez vai incrementando-se. Não vá crer que por estar vendo mais vídeos o edificador vai melhorar. Não, veja você o que vai passar exatamente. O que tem sede, o que faz? Imediatamente busca água para acabar com a sede, mas sabe o que você está fazendo? Você está com uma sede tremenda e sabe o que faz? Está com um tremendo recipiente de sal e uma colher. Então, sabe o que está fazendo você? Cada vez que vê um vídeo do edificador, você está pegando a colher de sal e está comendo. Sabe o que vai acontecer? Vai dar mais sede. Por isso, cada vez vai se sentir mais seco. Então, tenha presente esse detalhe. Agora, lembre que em Mateus 24 faz uma advertência dos versos 23 ao 24. Então, se alguém vos disser, veja, aqui está o Cristo, ou veja, ali está, não acredites. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Isso temos dito em outras ocasiões, simplesmente o remarcamos para que você recorde de que vão se levantar uns falsos profetas. Esses falsos profetas são, olhe bem, são representantes ou os tipos do corte como Satanás. Igualzinho esses líderzinhos que se levantaram por aqui querendo dividir a igreja. E isso é um gravíssimo erro que cometeram. E o que acontece com eles? Bom, eles vão levantar o quê? Uns falsos cristos. Por que razão? Porque nesses tempos, quando estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, quando conhecemos que o nome de nosso Deus é Melquisedeque e não José Luiz Jesus Miranda, então já o conceito para esse tempo é colocar a José Luiz Jesus Miranda, que já é um falso Cristo, porque não é por aí o assunto. Agora estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, nosso líder, nosso capitão, a cabeça da igreja, abençoado, se chama o Arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete. Agora bem,
e farão grandes sinais e prodígios de tal maneira que enganarão, se for possível, até aos escolhidos? Recorde, há um grupo de escolhidos que vão ser enganados. Bom, ali estão, eles voltam, não se ocupem, eles voltam. Não necessita nem chamá-los, eles regressam para cá. Agora quero terminar com o 6º ponto, o qual temos intitulado de deveres e direitos de Arão e seus filhos. Para tal efeito, não vamos ler toda a passagem. Essa é uma passagem que está no livro de Números, no capítulo 18, dos versos 1 ao 15. Eu dou a referência, Números 18, do 1 ao 15. Mas não vamos ler tudo, obviamente. Mas há uns pontos que quero ressaltar ali. E para esse detalhe, quero que observemos os versos 1 e 2 e alguns outros que tenho por aqui, simplesmente para que você observe o que implica deveres e direitos de Arão e seus filhos. No verso 1 e 2 desse capítulo 18 do livro de Números diz: O Senhor disse a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis o pecado do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis o pecado de vosso sacerdócio. E a teus irmãos também, a tribo de Levi, a tribo do teu pai, faça com que se aproximem de ti e se juntem contigo e te servirão, e tu e teus filhos contigo servireis diante do tabernáculo do testemunho. Olha que interessante isso, veja, lembre. Nós, hoje em dia, somos essa tribo de Levi, somos a tribo de Levi espiritual. Nosso sumo sacerdote, por dizer, nosso Arão, é o arcanjo Miguel. E veja que interessante, remarco o ponto onde diz: faça com que se aproximem a ti e se juntem contigo e te servirão. E tu e teus filhos contigo servireis diante do tabernáculo do testemunho. Olha que bonito. Papai utiliza um termo que nós devemos ter em conta, que nossa mãe usa todo o tempo. Quando nossa mãe se dirige a nós, se dirige como filhos, e ela é nosso sumo sacerdote, e nós, repito, somos os levitas espirituais. Veja como diz: eles se acercarão e te servirão. Isso é o que nós hoje fazemos para nossa mãe, porque ela é nosso sumo sacerdote. Veja que todas essas figuras não se perdem. Tem que resgatá-las e, sobretudo, sabê-las identificar quando entendemos o paralelismo que existe entre o sacerdócio e o que hoje existe através do arcanjo Miguel. Vamos dar uma olhada rápida no verso 3. Diz: E guardarão o que tu ordenes. Olhe bem, o que vamos guardar? O que ordena nossa mãe? Pois sua palavra? Simples. Diz: E o encargo de todo o tabernáculo? Claro, tudo o que temos que fazer, toda a nossa vida, todo o nosso desenrolar é manter nosso templo limpo. Exatamente, isso é o que nos cabe fazer. Mas não se aproximarão aos utensílios santos nem ao altar, para que não morram eles e vós. Claro, nós temos que dirigir aqui uma figura muito interessante que se chama o temor reverente. Aqui nós não podemos dizer: é que como eu também sou um levita, a mim também chegam ideias. Não, senhor, não, senhor. Aqui a única pessoa que tem a autoridade para comandar esse barco é o arcanjo Miguel. E mais, olhe, para que me entendam um exemplo muito simples que quero colocar, vou colocar um exemplo bem simples. Vou colocar o meu caso, que é a pessoa que me dirijo a vocês. Veja e coloque cuidado. Nesse caso, eu sou como o timão do barco. O que é o timão do barco? O timão do barco é... Se lembra do Titanic, o filme? Havia um capitão aí ao lado, um senhor de barba, muito simpático, com seu chapéu, tudo muito bonito, muito bem arrumadinho. Mas havia um senhor aí ao lado dele, que era o que movia a roda desse timão. O grande timão, esse é o timão. Esse homem só caminha debaixo das coordenadas que o capitão diz. Simples. Então, quando você vê a mim aqui sentado, eu simplesmente estou movendo o timão, mas sobre a base do quê? Pois sobre a base das coordenadas que me dá a minha mãe, porque ela é o capitão. Simples. Bom, vou colocar outro exemplo para que entenda, e assim temos que nos mover todos igualzinho. Igualzinho. O outro caso, a você entrega um plano a uma obra e vão levantar um edifício perfeito. Então, o arquiteto, ele desenhou os planos, ele tem aí a ideia clarinha do que é o desenho do edifício. Então, nós, quem somos? Nós somos os pedreiros. Nós simplesmente
pegamos o plano não fizemos nós, nem desenhamos nós simplesmente pegamos o plano e o plano tem umas instruções e que diz aqui tem que levantar uma parede. Nós não estamos chamados a dizer, eu acho que essa parede não vai aqui, eu vou fazer outra parede, vou fazer a parede para o outro lado. Não, senhor, não, senhor. Aí diz que a parede tem que ser levantada nesse ponto e aí tem que levantar o timão do barco que diz tantos graus ao norte, tantos graus ao sul, latitude, todas essas terminologias que dirigem eles. Eu não posso sair dizendo, não, eu acho que nós vamos para cá e saímos mais rápido. Não, senhor, não, senhor. Cuidado, aqui são as diretrizes que dá o arcanjo. Isso é tudo, não mais. Aí não há mais absolutamente nada que você tenha que agregar a isso. Então, tenha presente esse detalhe. Agora bem, quero finalizar com os versos 8 ao 15, mas daí quero extrair alguns detalhes. Olhe bem, disse mais o Senhor a Arão, eis que eu te tenho dado também a guarda das minhas ofertas. Atenção com isso, essa é uma mensagem para o ventrudo, para o homenzinho mau. Eis aqui eu te tenho dado também a guarda das minhas ofertas, todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, por causa da unção, e a teus filhos por o estatuto perpétuo, e isso será teu da oferta das coisas santas, reservadas do fogo, toda a oferta deles, com todas as suas ofertas de alimentos, e toda a expiação pelo pecado deles, e toda a expiação pela culpa deles, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti, para o sumo sacerdote, e para teus filhos. No santuário as comerás, todo varão comerá dela, coisa santa será para ti, e isto também será teu, a oferta alçada de seus dons, e todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, dei a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por o estatuto perpétuo, abençoado. Nesse ponto, como lhes dizia, e é com ele que quero terminar, simplesmente quero que você tenha presente algo. Quando fala do tema das ofertas, quero contar rapidamente, a tribo de Levi foi a única tribo que, quando entrou à terra prometida, e eles não deram herança, ou seja, não entregaram um pedaço de terra como as outras 11 tribos, mas qual era a herança, ou seja, a maneira de sustentar essa tribo? Bom, simples, abençoados. As 11 tribos tinham que levar seus dízimos e suas ofertas ao tabernáculo. Tudo isso pertencia a uma só pessoa, a Arão, ao sumo sacerdote. Então, o que vocês acabam de observar que aconteceu quando esse homenzinho mau roubou o que não lhe pertencia. Um de seus grandes erros que cometeu foi tomar algo que não lhe pertence. E tomou coisas, não somente apoderar-se de propriedades que não pertencem, senão de pessoas que estão hoje em dia semeando, ofertando e dizimando lá. E isso não pertence a ele. Tudo isso pertence à nossa mãe. Tudo isso é dela. Por essa razão, vem a ira de nosso Deus, porque lhe quero contar algo. Quando você revisa a história do povo judeu, uma das razões mais poderosas pelas quais o povo judeu entrava em pobreza, em fome, em agonia por parte de seus inimigos, fundamentalmente era porque o povo descuidava aos levitas. E aqui quero me dirigir a todos os meus irmãos para que tenham muito presente isso. Abençoados, vem já uma etapa para todos nós na que a prosperidade que vai chegar a nossas mãos é uma prosperidade qual nunca temos visto em nossas vidas, e mais, todos já tivemos bons momentos econômicos na vida, pois quero dizer, pense nesse momento e no tempo onde você teve a maior prosperidade econômica na sua vida, pense nesse momento por alguns segundos. Bom, quero dizer que esses momentos não são nem 10% da prosperidade que vem para você, para todos nós. Então, lhe digo isso porque é algo com o qual você vai ter que aprender e saber lidar. É algo sobre a abundância que vem. Lembre que o edificador nos deixou uma palavra muito linda, que essa palavra tem que se cumprir. Tudo tem que se cumprir nessa dispensação. Tudo que não se cumpriu na outra dispensação, nessa dispensação, que é uma dispensação de cumprimento, vai se cumprir. E quero dizer isso. Veja, ele nos falou sem limites, nos falou de sobreabundância, e isso se cumpre nessa dispensação. Por isso lhe digo,
riquezas e prosperidade, qual nunca você nem sequer, coisas que você nem sequer imaginou, coisas que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem que subiu ao coração dos homens, são as que Deus tem preparadas para os que lhe amam. E isso inclui a prosperidade financeira, pois vem para todos nós. Mas entenda muito bem, abençoado, entenda que não pode esquecer nem seu dízimo, nem sua oferta. Já você sabe a quem ela pertence, abençoado. Lhes declaro, no nome do meu pai Melquisedeque e no nome da minha mãe, o arcanjo Miguel, lhes declaro abençoados com toda a bênção e declaro que tudo isso que temos visto no dia de hoje foi para vocês de muita ilustração e lhes aproxima cada vez mais ao entendimento pleno do que nossos pais têm desenhado para nós, abençoados com toda a bênção.